peregrino, olá peregrina, graça e paz de Cristo no seu coração. Eu sou Marcos, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo no canal do Peregrino. Hoje um vídeo um pouco diferente, por quê? Porque estou passando aqui para cumprir aqui uma promessa que eu fiz no vídeo da terça-feira do último estudo bíblico, quando nós falamos sobre Deuteronômio, capítulo 33, e lá no finalzinho do vídeo eu deixei uma pergunta para vocês e agora eu vou responder a este questionamento. Por que Moisés não citou a tribo de Simeão na bênção de Deuteronômio 33? Vamos falar sobre isso neste vídeo. Mas antes de iniciarmos aqui o nosso conteúdo, eu quero fazer um convite para você que ainda não é um inscrito aqui do canal. Quero te convidar a fazer aqui a sua inscrição, juntar-se a nós, vamos caminhar juntos. Será um privilégio ter a sua companhia nessa jornada. Também quero dizer a você para que não se esqueça de ativar aí esse sininho, para que você receba uma notificação toda vez que eu postar um conteúdo novo aqui no canal. E na descrição vou deixar para vocês também o endereço para que você possa encontrar o Peregrino nas demais mídias sociais. Tudo isso vai estar para você aqui na descrição, ok? Então vamos lá. Para entendermos essa situação, nós precisamos concatenar os fatos para que você possa compreender melhor. Vamos iniciar então aqui a nossa resposta, voltando um pouco de Deuteronômio a Gênesis. Vamos lá em Gênesis capítulo 49. Eu quero ler aqui para você alguns versículos. Ali nós temos as bênçãos proféticas de Jacó. Olha só o que diz o verso 1 aqui. Ajuntem-se e eu lhes farei saber o que vai acontecer com vocês nos dias que virão. Jacó está dizendo então isso aos seus 12 filhos. Eu direi a vocês o que vai acontecer. Então por isso que são bênçãos proféticas. Aquilo que ele está dizendo da parte de Deus para a nação de Israel, para o futuro dos seus filhos, para o futuro das tribos de Israel. E aí nós vamos então agora aos versículos 5 ao 7. Olha aqui. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. Que a minha alma não entre no conselho deles e que a minha glória não participe do seu agrupamento, porque no seu furor mataram homens e na sua vontade perversa mutilaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte. E maldito seja a sua ira, pois era intensa. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Uau! Bem forte essa bênção de Jacó para esses dois filhos, ok? Vamos destacar aqui algumas coisas do que nós acabamos de ler. Suas espadas são instrumentos de violência. E depois ele fala, porque no seu furor mataram homens e na vontade perversa mutilaram touros. O que Jacó está querendo dizer aqui? Ao que ele está se referindo na verdade? Bom, para então esclarecer essa história, nós vamos ter que voltar um pouquinho mais em Gênesis e vamos lá em Gênesis capítulo 34. Gênesis capítulo 34 tem um episódio muito interessante que eu vou resumir aqui, depois você pode ler com calma para você poder entender toda a história com detalhes, mas ali uma irmã dos 12, né, uma filha de Jacó de nome Diná, muito bonita, foi passear pelas cidades e se envolveu lá com um homem cananeu, esse homem de nome Siquém, acabou então tomando Diná e abusando dela. E lógico, depois o cara caiu em si, se arrependeu, a história é muito interessante aqui, ele procurou o pai dele foi junto até a casa de Jacó, e lá então, depois de conversar, se acertaram,
os filhos então de Jacó pediram para que eles então se circuncidassem, já que eles queriam então se unir em casamento e acertar e corrigir este erro, eles deveriam então se circuncidar. Eles fizeram isso, só que aí eu estou resumindo bastante a história, depois você lê lá com calma para você poder entender. Eu quero ir aqui com você até o versículo 25, e nós vamos ler então aqui o que foi que aconteceu e o que gerou esse sentimento em Jacó, que ele definiu ali em Gênesis 49, aquelas palavras que ele disse. Vamos ao texto bíblico aqui. No terceiro dia, Gênesis 34, verso 25. No terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor dos filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram todos os homens. Passaram também ao fio da espada Amor e o seu filho Siquém. Tiraram Diná da casa de Siquém e saíram. Os filhos de Jacó vieram, passaram por cima dos cadáveres, saquearam as cidades, porque a irmã deles havia sido desonrada. Quero pular agora para o versículo 30. Então Jacó disse a Simeão e Levi: olha só, vocês me criaram um grande problema e me fizeram odioso entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os ferezeus. Como somos pouca gente, eles se reunirão contra mim e serei destruído eu e minha casa. Resumo da ópera para você entender. Essa atitude de Levi e Simeão irritou demais Jacó. Deixou Jacó, como você viu aqui no verso 30, profundamente irritado. E aí, conforme nós lemos no capítulo 49, na hora então de dar a bênção, Jacó deixa esses dois filhos fora do testemunho. Pior do que isso, Jacó lança, como nós lemos aqui sobre eles, uma sentença de juízo. E essa é a segunda parte do texto de Gênesis 49 que eu quero destacar. Falamos da primeira, agora eu quero falar da segunda. Olha aqui o que diz o verso 7. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e maldita seja a sua ira, pois era intensa. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Então, por terem feito o que fizeram, por não terem dominado o seu furor e a sua ira, eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Tá comigo até aqui? Então vamos continuar. Mas olha só, por que então Moisés não teria citado Simeão, mas citou Levi? Os dois não estavam juntos na parada lá de Gênesis 34? Claro, sim, nós lemos ali, eles estavam juntos. Mas há um detalhe muito interessante. Entre o momento da bênção de Jacó e o momento da bênção aqui de Moisés em Deuteronômio 33, algumas coisas muito importantes aconteceram ao longo desse caminho. A tribo de Levi se posicionou de forma diferente e isso favoreceu eles diante do Senhor. Para nós entendermos, vamos lá então agora em Deuteronômio 33, eu vou pedir para você ir me acompanhando nos textos bíblicos aí. Deuteronômio 33, e vamos ler aqui um pouquinho do que Moisés disse para os dois, para Levi. Olha o que ele disse aqui, verso 8, do 8 ao 9. Dá, ó Deus, o teu tumim e o teu urim para o homem fidedigno que tu provastes em Massá, com quem discutiste nas águas de Meribá. Aquele que disse a seu pai e a sua mãe, nunca os vi, e o que não o conheceu aos seus irmãos, e não estimou os seus filhos, pois guardou a tua palavra e observou a tua aliança. Levi, por causa então da sua fidelidade, Deus estendeu graça a eles e a bênção deles foi restaurada. Claro, o erro de Levi trouxe consequência às tribos de Levi, aos levitas.
mas não como na tribo de Simeão. É preciso entender que, embora nossos pecados tenham sim consequência, Deus deseja estender suas bênçãos àqueles que são fiéis, àqueles que se arrependem, assim como eles fez com os levitas. Eles foram escolhidos e separados por Deus para o sacerdócio e para serem responsáveis por cuidar do tabernáculo e depois no templo. Os levitas, eles não tiveram direito a porções de terras lá em Canaã. Mas, conforme nós podemos ver no texto de Josué, capítulo 21, entre os versos 1 e 42, a tribo de Levi, ela foi espalhada pela nação de Israel, pelo antigo Israel, e ficaram distribuídos em 48 cidades, cumprindo aqui aquilo que havia sido dito por Jacó em Gênesis 49, 7. E quanto a Simeão? Bom, olha só, Simeão, nós vimos lá que a bênção profética de Jacó para Simeão, ela já começou a se cumprir durante a peregrinação pelo deserto. Vou te explicar. No primeiro censo realizado, que está escrito no livro de Números, capítulo 1, verso 23, a tribo de Simeão, ela tinha contado 59.300 homens. Já no segundo censo, que está escrito no livro de Números, capítulo 26, verso 14, nós podemos ver que a tribo de Simeão contou 22.200 homens, ou seja, 39 anos depois do primeiro censo, a tribo de Simeão já havia sofrido uma redução de cerca de 62% do seu efetivo, dos seus homens. A maior redução de todas as tribos. Aqui ela já estava definhando. E ao chegar então em Canaã, a tribo de Simeão ela vai receber a sua porção de terra, a sua herança, mas a sua distribuição, como era proporcional à quantidade de homens contados no segundo censo, homens aptos para a guerra, que foram 22.200, você vai ver que a porção de terra deles, então, é pequena em relação aos demais irmãos. Tanto é que se nós formos ao texto de Josué, capítulo 19, entre os versos 1 e 9, nós vamos ver lá que a herança da tribo de Simeão, ela ficou no meio da tribo de Judá. E, ao longo da história do povo de Israel, nós vamos ver que os simeonitas, eles foram se dispersando. Bom, caminhando então aqui para uma conclusão, é preciso ficar bastante claro que o fato de Moisés não ter citado a tribo de Simeão, lá em Deuteronômio 33, não quer dizer que ele os amaldiçoou, ok? Isso precisa ficar muito bem claro. Pelo contrário, até porque em Deuteronômio 33, 29, Moisés dispensa bênçãos para toda a nação de Israel, e sem dúvida, incluindo aí os simeonitas. E também há um outro detalhe que nós não podemos deixar aqui de mencionar, né? Olhando para Deuteronômio 27, como nós já estudamos, versos 11 e 12, nós vamos lá lembrar que a tribo de Simeão também foi escolhida por Deus e separada por Moisés, para que assim que atravessassem o Jordão, lá no Monte Gerizim, eles estivessem do lado daqueles que iriam proclamar as bênçãos sobre a nação de Israel. Amém? Bom, eu desejo aqui que esse conteúdo possa ter esclarecido então essa dúvida a você. E se você gostou, não esqueça aí de deixar o teu like e compartilhar esse vídeo com as pessoas que você gostaria de abençoar, que estudam a Bíblia com você, que você possa imaginar que eles tenham dúvidas sobre isso também, então compartilha com eles. E claro, me conta aqui nos comentários se você já sabia disso e se não sabia, se essa explicação foi útil para você, ok?
Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente. E se Deus quiser, até o próximo vídeo aqui no canal do Peregrino. Até lá.